Meu amigo profissional da saúde, eu sou o Jorge Carneiro e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a estenose hipertrófica do piloro. A ideia é a gente trabalhar com esses 6 itens, um breve resumo da patogênese, do processo e o que acomete, né, os pacientes com essa patologia, a epidemiologia, a etiologia, a fisiopatologia, o quadro clínico, o diagnóstico e o tratamento, beleza? Bom, de forma resumida, o que é a estenose hipertrófica do piloro? Bom, a estenose hipertrófica do piloro, ela nada mais é do que a hipertrofia progressiva da musculatura do antro piloro, ok? Então, essa hipertrofia ela vai provocar um alongamento e um estreitamento no canal pilórico. E isso nada mais é do que a estenose hipertrófica do piloro. Bom, então esse tema, pessoal, é relevante. É importante salientar que ele é relevante porque ele representa cerca de 30% dos casos de obstrução gastrointestinal no primeiro ano de vida, na neonatologia e na pediatria, né? Então, pessoal, é epidemiologia. Bom, como eu tinha comentado anteriormente, a estenose hipertrófica do piloro ela é uma condição que é mais comum em recém-nascidos. Geralmente vai estar ali em torno de 2 a 8 semanas de vida. Os principais casos vão estar dentro dessa faixa etária. Porém, o diagnóstico do IHP, a estenose hipertrófica do piloro, ela pode se estender ali até 12 semanas de vida lá do recém-nascido, beleza? E é relevante também entender que essa é uma afecção comum na prática pediátrica e ela corresponde à principal condição desse primeiro ano de vida com relação a procedimento cirúrgico na infância. De modo geral, é esperado um caso de estenose hipertrófica do piloro para cada 1.000 nascidos vivos, e há uma predominância desses pacientes serem do gênero masculino, tendo uma proporção aí de 4 meninos para cada uma menina. E o que é importante também é que o quadro dos meninos evolui mais que o das meninas, ou seja, a hospitalização das meninas geralmente é a mais tardia. Então vamos lá para etiologia. Qual que é a causa, pessoal, dessa doença? Então, a causa não se sabe ao certo, né? A etiologia da estenose hipertrófica do piloro ela é um pouco obscura. Então, existem estudos que mostram o desenvolvimento multifatorial, né? Que é a relação genética e a relação ambiental coexistindo, né? Para a formação dessa patogênese. Bem como, pessoal, existem teorias propostas que relacionam a problemas na inervação muscular desse músculo liso e a deficiência de óxido nítrico, que é o principal mediador de relaxamento dos músculos do trato gastrointestinal, da musculatura lisa do trato gastrointestinal. Então, se eu tenho essa alteração da expressão desses marcadores neurais, eu tenho problema na musculatura lisa que pode gerar espasmos que podem gerar problemas piores nessa região. Então, fisiopatologia. Aí você vai e critica, né? Porque eu falei que não tinha uma explicação correta da fisiopatologia, da patogênese dessa doença. Mas eu trouxe aqui as hipóteses para a gente discutir também as possibilidades, as hipóteses da formação dessa patologia, o que é interessante a gente entender também. Então, como eu tinha comentado anteriormente, a deficiência do óxido nítrico, que vai estar relacionada intrinsecamente ao relaxamento da musculatura lisa, ela vai progressivamente
gerando ciclos de espasmo nessa musculatura. E essa constante formação de espasmo nessa região vai gerando um certo grau de obstrução do antro do piloro. E essa obstrução vai fazendo com que haja mais espasmos, haja mais contração dessa musculatura e, por consequência, nós temos a hipertrofia, o crescimento dessa musculatura e a formação da estenose hipertrófica do piloro. Então, pessoal, alguns pesquisadores têm demonstrado que alguns problemas conhecidos nossos estão relacionados à patogênese da estenose hipertrófica do piloro. Então, são eles a hipergastrinemia, né, que seria a grande produção de gastrina, que por consequência vai gerar uma grande produção de ácido clorídrico e vai atrapalhar todo o processo que está em cadeia da fisiologia do estômago e por consequência do trato gastrointestinal. Nós temos a diminuição do pH gástrico e a presença de alcalose hipoclorêmica, que é a perda excessiva do ácido clorídrico pelo vômito. Bom, pessoal, lembrar que o paciente com estenose hipertrófica do piloro, ele vomita muito, porém, só em casos mais avançados, com muita frequência, com muitos vômitos, o paciente vai chegar nessa hipocloremia, nessa alcalose hipoclorêmica, que é a perda excessiva do ácido clorídrico pelo vômito. Então, pessoal, essa parte da aula é a que eu mais gosto, porque nós vamos entender como que esse paciente vai se apresentar, como que esse neonatal vai se apresentar, o quadro clínico, a sintomatologia do paciente. Então, de modo geral, a apresentação clínica clássica desse paciente ou dessa paciente vai ser os constantes vômitos, os vômitos com muita frequência e especialmente esses vômitos serão em jato, aquele famoso vômito em jato. Ele não vai ser bilioso, ele não vai apresentar bilirrubina e geralmente ocorre após o período pós-prandial. O que é o período pós-prandial? É após a mamada, depois que o neonatal mamar, que ele se alimentar, vai ocorrer esse vômito em jato e essa característica clássica da doença. Então, o que vai acontecer? Com a evolução clínica desses vômitos, o paciente ele vai começar a apresentar vômitos mais volumosos, vômitos mais frequentes, e essa quantidade de vômito vai desencadear nesse paciente, nesse neonatal, uma perda ponderal, uma perda de peso significativa. E concomitante a isso, uma alcalose metabólica hipoclorêmica. O que é isso? Como eu tinha falado anteriormente, é a perda excessiva do ácido clorídrico pelo vômito. Então, esse paciente ele vai perder muito HCl pelo vômito. Então, para compensar isso, o que o organismo vai fazer? Lá nos rins, vai começar a excreção de potássio na tentativa de reter os íons de hidrogênio H+. E essa tentativa de reter os íons de hidrogênio vai provocar uma hipocalemia desse neonatal. E o que é essa hipocalemia, galera? Bom, nada mais é do que a perda de potássio de K+, excessivamente pela urina, beleza? Lembrando, pessoal, que esse quadro de hipocloremia e de hipocalemia vai ocorrer quando o paciente tiver uma persistência muito grande dos vômitos, se o diagnóstico não tiver sido feito há menos de 3 semanas. Então é mais ou menos isso. Esses vômitos, eles podem acompanhar o sangue do trato gastrointestinal, que é a hematêmese, beleza? E isso vai ser devido ao quadro de gastrite que pode gerar nesse estômago. E isso não deixa de ser algo comum nesses pacientes. Mas o ponto-chave mesmo desse quadro clínico, que é algo que é muito perceptível no exame físico, é um alongamento, um espessamento do piloro
é na formação de uma massa anteromedial que fica próximo ao rim esquerdo, vai ficar adjacente à vesícula biliar também, que é a chamada oliva, né? Essa massa ela vai ser o resultado do desvio do piloro para cima, e uma vez que na palpação na região epigástrica e no quadrante superior direito, nós podemos identificar essa massa muscular hipertrófica e diagnosticar porque essa massa é pactognomônica de estenose hipertrófica do piloro, beleza? Não esquecer, galera, da identificação dessa oliva, dessa massa, que é algo muito relevante para o diagnóstico da doença, ok? Então, o que vai acontecer? Se eu retardar muito o diagnóstico desse paciente, ele vai perder muito líquido por esse vômito constante, né? Então eu tenho mais algo a acrescentar, que é um quadro de desidratação dessa criança. E os sinais encontrados nessa criança seria mucosas secas, a fontanela afundada, a pele com turgor, diminuído, que é quando você puxa a pele, ela demora para voltar, ela parece que está literalmente desidratada, ela está desidratada. E a letargia. A letargia vai ser normal, pessoal, porque pensa só, se você vomitasse durante semanas, perdendo água, desidratado, com desequilíbrio eletrolítico, com desequilíbrio ácido básico, então a letargia é normal, o paciente ele vai estar fraco, vai estar indisposto, no caso a criança vai estar indisposta, não vai estar muito ativa, né? Vai estar muito fraca. Então, pessoal, como nós vamos fazer esse diagnóstico? O primeiro passo, como qualquer outra patologia, uma boa história clínica detalhada vai fazer a diferença. Temos que fazer os exames físicos, né? Fazer a palpação do abdômen desse paciente. O passo 2 seria examinarmos os diagnósticos diferenciais, analisarmos os diagnósticos diferenciais, que no caso temos alguns semelhantes. Um deles é o refluxo gastroesofágico, né? A doença do refluxo gastroesofágico. E por isso, às vezes, fica difícil a identificação dessa doença. Então, o próximo passo, pessoal, seria nós pedirmos os exames complementares, né? O estudo radiológico ele vai ajudar muito no caso dessa situação, principalmente o uso da ultrassonografia. Então, a ultrassonografia ela serve tanto para confirmar a doença como para excluir essa doença, ok? Em alguns casos especiais, nós podemos utilizar o estudo contrastado na endoscopia digestiva. Isso pode ser benéfico para a gente identificar ou para a gente compilar essa patologia. Os mais importantes aspectos ecográficos encontrados seria a musculatura pilórica hipertrofiada, né? Hipoecóica. Bom, o sinal do duplo trilho e do cordão, que seria a escassa quantidade de líquido permeado nas dobras da mucosa, né, das mucosas gástricas. O sinal do ombro, que seriam as impressões pilóricas hipertróficas sobre a parede do antro, e entre outros achados importantes para o diagnóstico. E por fim, nós seguiremos para o tratamento desse paciente. Então, colegas, como que nós iremos tratar esse paciente? Primeiramente, é preciso saber que o tratamento cirúrgico ele não é considerado uma emergência. Ele deve ser realizado, mas deve ser realizado quando a criança estiver com os eletrólitos equilibrados, com o equilíbrio ácido básico dentro dos valores normais, o que é algo primordial antes de irmos para a cirurgia, ok? No plano cirúrgico, nós usaríamos a técnica de Ramstead, que consiste na extração longitudinal extramucosa do músculo pilórico. Não vai haver nessa situação a necessidade posterior de sutura. Então,
Por que nós fazemos essa técnica? Porque essa técnica é o padrão operatório. Bom, basicamente porque ela pode ser realizada por meio de uma incisão abdominal ou por via de uma laparoscópica, e ela apresenta a vantagem de termos a manutenção da integridade da mucosa, né, do trato gastrointestinal, e além de evitar a contaminação intestinal. Pessoal, muito obrigado aí por ter assistido, por compartilhar conhecimento. A bibliografia que eu usei foi 2 artigos: a estenose hipertrófica do piloro, caracterizada pela clínica, radiologia e a ecografia, e também uma revisão de artigo de estenose hipertrófica do piloro. Se te ajudou aí em alguma coisa, curte aí a página e compartilha nossos vídeos aí para divulgar conhecimento, para disseminar o conhecimento. Valeu!